Paz do Senhor, igreja. Amém. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro de Samuel, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de partilhar uma palavra, muito mais é uma reflexão para com a igreja nesta tarde. Eu estava ouvindo um pregador judeu e ele, quando ele falou esta frase, apenas esta frase: antes que a luz de Deus se apagasse, eu comecei a refletir o que acontece ou o que pode acontecer com o homem quando a luz de Deus se apaga na vida de uma pessoa. A ciência, os cientistas, eles concordam que sem a existência da luz seria praticamente impossível haver vida na superfície da Terra. Os exploradores das cavernas e que mergulham naqueles lagos que tem nas profundidades, aonde não chega a luz, eles dizem que a pouca vida que existe ali, os animais aqui, geralmente peixes, alguns nem têm olhos, porque são seres assim bem diferentes daqueles que estão aqui em cima. Quando Deus determinou a Moisés, na altura em que o Senhor convocou Israel para trazer ofertas, para que se construísse o santuário do deserto, Deus determinou que fosse construído um grande candeeiro com 7 hastes, chamado menorá, o candelabro de ouro, com 7 lâmpadas. E ele ficava no lugar santo, não era no lugar santíssimo. Havia a área do tabernáculo onde eram feitos os sacrifícios, que estava o grande altar. Depois, a primeira parte interior, chamada lugar santo, estava o tabernáculo, estava o candelabro, e depois, atrás do véu, estava a Arca da Aliança, que era o lugar santíssimo. E então, este candelabro, ele era feito de uma só peça de ouro batido, e tinha 7 lâmpadas, e até a posição das lâmpadas, Deus orientou para que elas pudessem iluminar a parte da frente do tabernáculo. E Êxodo 27:20 diz assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido para o candeeiro, para fazer as lâmpadas arderem continuamente. Ou seja,
aquelas lâmpadas, elas eram acesas ao entardecer e ficavam toda a noite. E quando era de manhã, então, o sumo sacerdote, porque os levitas não... entenda uma coisa, os levitas, eles eram auxiliares, eles não podiam entrar no lugar santíssimo, não podiam entrar no lugar santo, eles não podiam tocar nenhum objeto santo. Esta semana, eu estava relendo essa parte mais uma vez, a recomendação quando o tabernáculo era desmontado, aquelas 3 famílias, né, Gerson, Coate e Merari, cada um deles tinha a sua tarefa, mesmo os meraritas, que eles eram encarregados de transportar as partes maiores, e havia ainda outros, os meraritas transportavam, na verdade, os objetos santos, como o altar. Era muito claro, eles só podiam entrar depois que estava tudo coberto, com as varas no lugar. A orientação era essa: se tocarem em qualquer dos objetos, quem tocar morre. Portanto, só quem podia tocar no candelabro era o sacerdote, o sumo sacerdote. Isso aí era ponto pacífico, porque era uma coisa assim, era algo especial. As lâmpadas, elas eram alimentadas com azeite puro, azeite fino, para dar uma boa luz. E supõe-se que uma parte, ou boa parte do menorá, quem sabe as hastes todas, né, eram, na verdade, reservatórios de azeite. E o profeta Zacarias ainda diz que cada lâmpada, ela era alimentada por 7 pequenos tubos. 7 pequenos tubos que levavam o azeite até a lâmpada para evitar que, de qualquer maneira, deixasse de haver suprimento de azeite e assim a lâmpada viesse a se apagar. Nesta mensagem, ou nesta meditação, eu quero abordar com vocês um pequeno questionamento. O que acontece quando a luz de Deus se apaga na nossa vida? E para tal, eu vou estar aqui mencionando algumas vezes aqui o seguinte: o que é a palavra de Deus, a voz de Deus e o chamado ou a escolha de Deus. Porque em função desses 3 pontos é que vai estar sendo trazida essa reflexão. Primeira coisa que eu tomei nota, estudando um pouquinho ali do começo da caminhada do povo de Deus no deserto. Quando a luz de Deus se apaga, e a luz, ela fala da presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos mais crer nas promessas. E o mundo parece invencível. O mundo parece ser cheio de gigantes e nós somos como formigas diante dos desafios que o mundo apresenta. Agora mesmo eu tenho estado em contato frequente com o pastor Peter lá na Índia, depois que essa nova lei foi aprovada agora em março, a lei anticonversão. Antes já havia perseguição, nós já sofremos isso nas viagens que eu fiz para todas elas, sofremos na última viagem mais ainda, mas ainda era assim como que havia uma tolerância. Agora não. Essa lei, ela criou uma intolerância a qualquer outra religião que não seja a religião hindu. Então, por conta dessa lei, há 3 semanas atrás, mais de 100 igrejas foram queimadas. 28 cristãos foram queimados vivos no meio da rua. Eu vi as fotos das igrejas sendo queimadas e o governo, e com a aprovação total do Estado. E nenhum órgão da imprensa fala disso. Nenhum.
Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Os nossos irmãos na Índia estão sofrendo uma perseguição horrorosa. Eu já disse à igreja, se Deus quiser, eu estou indo em novembro, quero ficar 3 semanas ali. Estamos montando um esquema especial para entrar e sair. O pastor disse, pastor, muitas igrejas não estão mais podendo fazer cultos, estão fazendo cultos nas casas. Mas quando você tem a luz de Deus, a perseguição não para você. Por exemplo, tivemos esta pandemia, mas parece que um tipo de vírus espiritual se abateu sobre os cristãos. Eles deixaram de vir ao culto. Eles gostaram de estar em casa, ouvindo mensagens em casa, e não vêm mais ao culto, não querem mais cultuar a Deus. E isso é um sintoma de que a luz de Deus está se apagando na vida dessas pessoas. Lá em Números capítulo 13, do verso 27 em diante, nós vemos quando Moisés seleciona 12 homens para mandá-los para espiar a terra, que era uma promessa de Deus, feita ainda para Abraão, depois para Isaac e para Jacó. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. Eles trouxeram entre outras coisas, trouxeram um cacho de uvas, que eram 2 homens que transportavam. Então vejam o tamanho e o peso desse cacho de uvas. Era algo realmente fora do comum. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes. Então Caleb fez calar o povo, esse é o verso 30, perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. Agora já não era mais uma terra que manda leite e mel. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande porte, de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, assim como também éramos aos olhos deles. Então, quer dizer, Deus fez uma promessa, e Deus disse, vão só espiar, vão só ver. Deus não disse para eles examinarem questão de segurança, era para eles verem a terra, e estavam andando no deserto. Já estavam se queixando que não tinha água, estavam se queixando que faltava alimento, eles queriam comer carne, queriam comer peixe, queriam comer frutas frescas. E Deus disse, olha, então vão ali espiar a terra. Essa terra é vossa, eu prometi que daria esta terra, e esta terra é vossa. E eles foram ali, mas como a lâmpada já estava apagada, e a pessoa às vezes não se dá conta, eu não sei o que uma pessoa faz domingo à tarde, ou domingo de manhã na sua casa. Ah, não vem de manhã porque é muito cedo, e não vem à tarde porque é o quê? Você ainda não notou, mas a lâmpada já está apagada dentro de ti. Você não sente mais vontade de cultuar a Deus. Você não tem mais prazer de estar na casa de Deus. E é interessante que se tivesse aqui um figurão qualquer, mesmo um político, a casa, nem essa rua não ia caber de gente. Então, quer dizer, as pessoas, elas não estão interessadas em cultuar a Deus, estão interessadas em ver e ouvir homens. Uma promessa de Deus, e Deus não é homem para que minta.
Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. E aí diz ele, não, aqui. E éramos aos nossos olhos, eles se consideravam gafanhotos. E também já imaginaram que os homens achavam que eles eram gafanhotos. Mas se você quer ser gafanhoto, isso é um problema seu. Deus quer que você seja um gigante, um vencedor. Amém. Glória a Deus. Mas tem gente que nasceu para ser gafanhoto. Nasceu para ser formiga. Andar enfiado em buraco, escondido, com medo. Que Deus então é esse que promete e não cumpre? Nós precisamos entender que nós só vamos ter coragem de enfrentar as lutas se nós buscarmos esta luz de Deus cada vez mais na nossa vida. Amém. Qual foi a palavra de Deus? Eu vos darei a terra, conforme prometi. Qual foi a voz de Deus para Moisés? Escolhe homens que vão espiar a terra. Estava tudo feito. Mas os homens vão e voltam com a mensagem de derrota. Quando a luz de Deus se apaga, a pessoa se torna rebelde. E ela começa a pôr em dúvida até as escolhas que Deus faz. Números, capítulo 16, verso 1 a 3, diz assim: Coré, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, portanto ele era primo de Moisés, legítimo. Reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Rúben, e eles se insurgiram contra Moisés. E olha o que ele diz, sabe, isso aqui é bem típico de todo político de oposição. Eu fico admirado como é que os políticos de oposição têm solução para tudo. Eles falam, apresentam os problemas e dizem como resolver. Amanhã estão no poder e fazem pior ainda. Porque todos esses gente não passam de uma raça de víboras, mentirosos. E esse Coré, ele é o típico político de oposição. Olha o que ele fala. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram, basta. Toda a assembleia é santa. Cada um deles é santo. Não é isso que diz o político de oposição? Você tem direito. Você tem direito à saúde, escola, trabalho, estrada boa. Amanhã, esse infeliz mentiroso está no poder e ele não vai fazer nada. Aí aqueles que estavam no poder agora são oposição e vão dizer a mesma coisa. Só que neste caso era oposição contra Deus. Enquanto o homem se opõe ao homem, ele está lutando contra o homem. Por isso que Gamaliel, quando eles queriam castigar, prender ou matar Pedro e João, ele disse, olha, cuidado para vocês não serem achados lutando contra Deus. Porque quando você se coloca em oposição a Deus, aí a coisa vai ficar feia para o seu lado. Tu pode perder a tua luz, tu pode querer ir lá para o mundo, mas não te coloca contra Deus. Porque Deus é santo, e Deus está no céu, e Deus é Senhor de tudo. Amém. Sabemos o resultado dessa rebeldia? Mas sabe, a semente da rebeldia, ela vai ficando. Moisés chamou para uma reunião, nós não vamos a reunião nenhuma contigo. Ele diz, Moisés também, Senhor, não aceita o sacrifício deles.
no outro dia falou assim, olha, pessoal, se afaste da tenda desses homens aí. Porque se eles morrerem de morte natural, Deus não falou. Mas se a terra se abrir e engolir eles todos, aí Deus falou. Acabou de dizer a terra também engoliu eles todinhos. Porque se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus, é rebelião. Por causa dessa rebelião, nós tivemos o episódio em que a vara de Arão floresceu. Deus mostrando onde estava a luz dele. A minha luz está aqui. Sabe, irmãos, o que eu fico maravilhado e admirado é que o tabernáculo montado, de dia estava uma coluna de nuvem em cima. E à noite era fogo, para dizer o quê? Deus está ali. E o povo via isso 24 horas por dia. E ainda tinha coragem de se levantar contra Deus. Então não é milagre, não é coisa... Sabe, o que faz a luz permanecer é algo que nós lemos aqui no começo. Coisa assim, a palavra de Deus era de grande valia. É quando você guarda a palavra de Deus na tua vida. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas tem gente que escondeu tanto que nem sabe onde está. Até homens de Deus podem, de repente, ter a sua luzinha apagada por um momento de ira, tem? Porque quando a luz de Deus se apaga, você é capaz de bater na rocha, quando tudo que temos que fazer é falar com ela. Em vez de ficar batendo na rocha, agredindo a rocha, pisoteando a rocha, você só tem que falar com a rocha, porque a rocha é Cristo Jesus. E o Senhor disse para Moisés, toma a vara. Irmãos, eu fui pesquisar essa parte. Porque nós sabemos que Moisés tinha uma vara. Mas havia esta vara aqui, eu fui ver, há uma versão assim, aquela vara que está lá diante da arca. Então, esse milagre não era realizado porque era usado, os milagres, se você observar desde o começo, era a vara de Arão que era usada. A vara de Arão é que era usada. Foi chamada vara de Deus. Quando Arão pôs a vara com o nome dele, foi colocado lá diante da arca, foi a vara que floresceu. E Deus disse, vai e pega a vara, ajunta o povo, vai até aquela rocha e fala com a rocha. Então, Moisés ficou irado, dizer, agora ele estava com a vara de Deus na mão, a vara da autoridade, a vara do poder, a vara da escolha ministerial. E ele chega e diz assim, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. A água saiu, mas ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. A palavra de Deus foi, pega a vara que está diante da arca e fala com a rocha. E eu gostaria que esses líderes, se algum líder religioso, se algum pastor, algum sacerdote me ouve, preste atenção para isso. Porque tem gente que está usando da liderança e da autoridade, em vez de falar com a rocha, está batendo nela. Está espancando a rocha. O milagre está acontecendo porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Tem gente que confunde milagre com a vontade de Deus, com a aprovação de Deus. O milagre está acontecendo porque Deus tem compromisso com a palavra. Eu estava vendo uma coisa interessante, 603.500 homens de 20 anos para cima é que saíram do Egito. 603.500 de 20 anos para cima.
Agora, se tu contar todos os que tinham menos de 20 anos, mais as mulheres, meninas, porque os homens precisavam casar, tinha que ter mulheres. Mais filhos e filhas. É por isso que os judeus estimam de 6 a 7 milhões de pessoas. Mas daqueles que tinham sido circuncidados lá no Egito, 603.500. Se você somar mais, você não conta com os levitas, mas tem que contar, joga mais 23.200 levitas nessa contagem. Então, nós estamos falando agora de 626.700. Soma mais Moisés, Arão, vamos colocar aí 626 mil e uns trocados. Nem o pastor do rebanho entrou na terra prometida. Nem Moisés entrou, e nem Arão entrou. E nem Miriam, que era profetisa, entrou. Por que isso? Porque a luz tinha se apagado. E quando a luz se apaga, não tem mais como acender. É por isso que o azeite tinha que ser limpo, para que a luz permanecesse acesa. Isso era o símbolo do que deveria ser. Inclusive, se você observar, quando começou o primeiro sacrifício, era: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Aquilo que é de Deus não pode ser interrompido. Então você interrompeu o culto ao Senhor, culto doméstico já não faz mais. Quando vai comer, parece um animal, nem ora para dar graças a Deus. Os muçulmanos, uma vez eu estava viajando e vimos um autocarro parado, desceram, era 3 da tarde, cada um com o seu tapete, se ajoelharam na direção da Meca para rezar. Mas nós, cristãos, temos vergonha de orar num restaurante. Eu fico envergonhado, porque eu vou muitas vezes almoçar com famílias cristãs, com pastores, presidente de campo. E eu fico ali olhando, eu canso de esperar, aí eu oro sozinho. Oro em voz alta sozinho. Aí estão com vergonha e param. Já estão comendo. Onde foi que você aprendeu? Se a Bíblia manda dar graças pelo alimento. A Bíblia diz que com oração e ações de graças o alimento é santificado. Você não percebeu ainda, meu querido companheiro líder de igreja ou de célula, ou seja lá do que for, que a tua luz já está se apagando porque você está deixando coisas simples de lado. Muito ministério frutífero está desaparecendo por causa disso aí. Muitos. Moisés começou bem. Ele foi lá, pegou a vara. Primeiramente eles rasgaram a roupa, se humilharam. Deus falou que ele vai lá, pega a vara e vai lá. Está vendo aquela? Segundo os judeus, era a mesma rocha. A mesma rocha que ele tinha batido antes. Que eles estavam andando em círculos. Era a mesma rocha. Só que agora era para falar. Não era para bater mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até quando nós, cristãos, vamos bater na rocha se Deus só nos diz para falar com ela? Em vez de murmurar, em vez de ver o mundo como algo invencível, em vez de ver você mesmo como um gafanhoto ou como uma formiga, por que você não crê na promessa? Antes que a luz se apagasse, Deus chama Samuel. Eu quero
chamar a tua atenção para um detalhe. Samuel, ele era... Tudo indica que Samuel era levita. Senão ele não poderia estar onde ele estava. Alguns dizem que não, mas eu creio que Eli era um levita que morava na cidade, numa das cidades de Judá. Porque em todas as cidades, em todas as partes de Israel, havia cidades que foram dadas aos levitas para poderem morar nelas. Eu não vejo na Bíblia nada que diga que Elcana não fosse levita. Samuel morava dentro do tabernáculo. Não sei porquê, porque diz aqui, olha só. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia. Não havia visão manifesta, ou seja, não havia profecias, não havia anjos, não estavam aparecendo, não se via muita coisa mais. Se você ainda não prestou atenção, depois que Israel cruzou o Jordão, quando eles avançaram em pegar as primeiras frutos do campo do povo que era da cidade lá de Jericó, parou de cair maná. E também a nuvem de Deus já não foi mais com eles, não havia mais nuvem. Então a presença, a visão já não era mais, já não tinha mais visões. Não havia visões mais. Por isso que Josué, quando vê aquele homem, quem é você? É contra ou a favor? Ele disse, nem uma coisa nem outra. Ele disse, eu sou o comandante dos exércitos do céu. Amém. Por quê? Porque não havia visão manifesta. Só restava o quê? A palavra. E quem falava a palavra? Samuel. Se você observar a história de Samuel, você vai ver que a palavra do jovem Samuel era conhecida em Israel. E sucedeu que naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, seus olhos começavam a escurecer, já não podia ver. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, portanto, Samuel estava lá mesmo, ali. Né? O Senhor chamou e disse, eis-me aqui. Samuel servia a Eli desde pequenino, desde quando ele foi deixado lá pela sua mãe. Eli era um sumo sacerdote envelhecido, um líder espiritual fraco, que não perdera somente a visão física. Ele já tinha perdido a visão espiritual há muito tempo. Ele era cego duplamente, física e espiritualmente. Eli é o clássico exemplo de um ministério envelhecido. Não porque ele estava velho, porque eu conheço homens velhos que o vigor espiritual dentro deles é algo que se nota bem. Não é a idade que faz a pessoa ficar velho espiritualmente, não. É quando você permite que a luz de Deus se apague na tua vida. Ao ponto que Deus mandou um profeta falar com ele e fez uma pergunta: por quê? Se eu tenho dado tudo o que vocês precisam, por que você honra mais aos teus filhos do que a mim? Mas é esse o erro de muitos. Eu vi agora um escândalo que teve num certo lugar aí. O pastor presidente tinha um salário de $30 mil. A esposa ganhava $15 mil. O filho ganhava outros tantos $1.000. E o povo aqui fora perguntando, pastor, o que vamos fazer da nossa vida? Não que um homem de Deus não possa ganhar, ele tem direito de ter todo o conforto. Claro que tem. Eu estava vendo aqui, os dízimos eram entregues para os levitas, o levita tirava 10% daquilo que recebia, entregava, era do sumo sacerdote, portanto, era para provisão na casa de Deus.
Mas se você vê no capítulo 2 de 1 Samuel, que os filhos de Eli não respeitavam nada. Não respeitavam a santidade do santuário. Eles se metiam com, diz assim, que havia um monte de mulheres vadias que ficavam ali, se metiam com elas. Eles desonravam o sacrifício. Eles não deixavam queimar aquilo que era do Senhor. Enfim, era uma situação de calamidade. E Eli não falava nada. Por que acontece isso? Por que uma pessoa chega a esse ponto de não ver mais que está pecando? É quando a luz se apaga. Mas enquanto Eli, Hofni e Finéias, seus filhos, tinham perdido a luz, Samuel dormia dentro do tabernáculo. Eu tenho quase certeza que era ele que cuidava porque era preciso limpar o pavio. Entre os utensílios tinha uma tesoura para parar o pavio. Enfim, ele foi criado ali. A vida de Samuel era essa. E Deus achou Samuel ali no lugar certo. Quando você cuida da luz de Deus, Deus vai cuidar de ti. Tem pessoas que, ainda hoje, um dia desses, uma pessoa estava falando conosco, não, sabe, pastor, eu bem queria ir, mas veio aqui na minha casa uma profetisa e disse para mim não ir. Quer dizer, quando vem uma profetisa na tua casa dizer para você não ir ao culto, para você não ir atender um trabalho de Deus, e a pessoa aceitou isso como se fosse de Deus. É preciso cuidado. A lâmpada já está fraquinha, você já não sabe mais a diferença entre o verdadeiro e o falso. Mas tem a Bíblia. E a palavra de Deus é clara acerca da vontade dele para cada um de nós. Quando a luz se apaga, você já perdeu as batalhas todas. Não adianta mais. Que eu acho interessante é que o povo de Israel ali, logo depois que Deus disse, olha, Moisés falou, vocês pecaram, Deus disse que vocês não vão entrar na terra prometida. Aí eles fizeram o quê? Não, agora nós vamos reunir, vamos lá enfrentar. Disse, não vão, vocês vão perder, porque Deus não está nisso. Os filisteus atacaram, capítulo 4 de Samuel, o povo foi à luta, e no primeiro dia 4.000 homens morreram, 4.000 pais de família, 4.000 famílias perderam pai, perderam irmãos, perderam, enfim. Falta a arca, porque a arca era o símbolo da presença de Deus. Vamos trazer a arca. Irmãos, a arca era um símbolo, Senhor. Mas a arca era símbolo quando a pessoa que estava transportando a luz de Deus estava nela. E vai lá o Hofni e o Finéias levando a arca. E aqui, é claro, diz que os filisteus atacaram de novo, mataram 30.000 agora, mataram o Hofni e Finéias e levaram a arca. Não adianta, irmão. Você tente, sabe, irmãos, vamos fazer assim, porque lá no tempo antigo, vamos fazer dessa maneira. Você primeiro tem que consertar a tua vida. Querer copiar tempo antigo sem consertar a tua vida? Cópia não faz a lâmpada de Deus brilhar. Deus é autêntico. Se você quer vitória, se você quer conquista, se você quer superar as trevas e a luta dessa vida, você tem que andar na vontade de Deus.
e confiar que Ele está à tua frente, que Ele vai te dar vitória. E tragédia só quer começo quando a luz de Deus se vai. Quando a luz de Deus se apaga, a glória sai. Eu vejo aqui o momento em que a nora de Eli, a mulher de Ofni, estava para ter criança, era um filho. Ah, tu vais ter esse filho e tal. E ela disse, o que não vai ser? Vai chamar Icabode. Icabode é uma palavra que quer dizer a glória se foi. Vejam que é a única vez que você vai ver esse nome aqui na Bíblia. Só aí. Eu nunca vi nada igual. Aparece e desaparece. Não se sabe se cresceu, não se sabe se tornou homem, não se sabe nada acerca desse personagem. Desaparece completamente. Imagina você, um sacerdote com o nome sem glória. Ou perdemos a glória, ou a glória se foi. A alegria da vinda de um filho, que seria, portanto, a continuidade do sacerdócio naquela família, foi substituída pela dor de saber que a glória de Deus já não mais estaria presente no tabernáculo. O objeto principal do tabernáculo era a arca. E a glória se foi. Desde esse dia, a arca ficou mais ou menos 70 a 80 anos vagando. 7 meses pela cidade dos filisteus, depois lá na casa de Abinadab, lá no cantinho lá. Não, você não vai ver nenhum tipo de bênção, nenhum tipo de prosperidade na casa de Abinadab, aqueles quase 80 anos, até quando Davi tenta trazer a arca, e Davi era um homem iluminado, mas Davi não sabia lidar com as coisas de Deus. Acontece a tragédia, Uzá morre. Obed-edom recebe a arca na sua casa, e eu fico maravilhado, eu não sei o que Obed-edom fez, mas a Bíblia diz que a casa dele foi tão abençoada que chegou lá em Jerusalém. Olha, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Porque a arca, ela falava da presença de Deus. Mas a presença de Deus só vai aparecer se você quiser que ela apareça. Deus vai aparecer na tua vida. É o teu testemunho, é a tua palavra, é a tua maneira de agir, de falar, de ser, que vai mostrar se tem a luz de Deus ou não na tua vida. Amém. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço, não é andar de fato e gravata, não, é o teu testemunho. Não é a saia comprida, não é o cabelo longo, não é isso, é o teu testemunho. É o todo da tua vida que vai mostrar se tem luz aí ou não. Tem gente concordando ali atrás. Né? Já está falando até africano. Já. Meus irmãos, temos que vigiar. Vamos estar de pé para que a luz de Deus não se apague em nossa vida. Assim como era a função do sacerdote cuidar do candelabro, verificar se tinha alguma lâmpada que não estava brilhando bem, cuidar do pavio, assim também é nossa responsabilidade cuidar do nosso relacionamento com Deus. Não é o título que vai fazer você ser premiado, não. Hofni e Finéias eram sacerdotes e morreram no campo. Não é o título. Mas sim, se você está cuidando da lâmpada de Deus na tua vida. Como é que você está tratando da presença de Deus na tua vida?
É isso que importa. É isso que Deus quer que você reflita hoje. Porque antes que a luz se apagasse, antes que Israel fosse de vez para a cova, chamou um menino. Não se sabe a idade de Samuel, se tinha 12, 14 anos, não se sabe. Só que ele não tinha experiência com Deus ainda. Mas os próximos 60, 70 anos da sua vida, Samuel fez toda a diferença. Samuel jamais permitiu que a lâmpada de Deus se apagasse. Ele chegava numa cidade, quando ele chega lá em Belém, os homens foram recebendo tremendo. A Bíblia diz, os anciãos receberam Samuel tremendo. A tua visita é de paz? Por quê? Porque ele representava a palavra de Deus. Ele representava a vontade de Deus. Samuel era a voz de Deus. Samuel era a escolha de Deus. E você o que é? Você é o quê? Você que está me ouvindo aqui, você que está ouvindo à distância, você é o quê? Você está cuidando dessa lâmpada, deste candelabro na tua vida? Você está abastecendo com óleo puro, com azeite puro? Isso não é um simbolismo, isso é uma realidade. Tudo que Deus faz é perfeito. Não é bem feito, não. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém. Coisas bem feitas os homens fazem. As coisas perfeitas só Deus é que faz. Por isso a pergunta é essa. A luz está aí ainda? Você está cuidando dela? Se não está, é bom que você pense sobre isso. Porque antes que a luz se apague, Deus está mandando essa mensagem para a tua vida hoje. Para você que está aqui, para você que está longe, para você que se sente, quem sabe aí, confortavelmente bem, antes que a luz se apague, preste atenção. Que não era a idade dele que fazia diferença, mas sim o fato de ele não estar mais ouvindo Deus, ele não conseguia ver Deus mais no seu dia a dia. Eu te convido para você continuar a ver Deus no teu dia a dia. Se alguém dentre nós que ouviu esta palavra quer fazer um compromisso com Deus hoje, quer pedir perdão, quer fazer um pacto de fé com Deus, pode sair do seu lugar, chegar aqui à frente, dobrar seus joelhos para nós orarmos juntos aqui. Você põe a mão no teu coração, eu fico com as mãos abertas. É muito importante esse momento agora. Pai Santo, estamos na Tua presença, te dando graças por essa palavra que o Senhor nos tem abençoado nesta tarde. Senhor, eu vejo, meu Pai, com muita clareza, Senhor, o cuidado que o Senhor sempre teve para que o relacionamento continuasse. Desde o princípio, Senhor. Tua palavra diz que tu buscavas Adão todos os dias para falar com ele. E um dia tu chegastes e Adão não estava no lugar de sempre. Deus Santo, Adão não soube, Senhor, cuidar da lâmpada. Muitos não souberam cuidar da lâmpada, Senhor. E ela foi se apagando pouco a pouco. No dia a dia, as lutas, as contrariedades, as injustiças, as inseguranças levaram com que aquela lâmpada não fosse alimentada com azeite puro
com o azeite que é essencial para que o peregrino possa cumprir a sua jornada. E com isso, Senhor, essas pessoas fracassaram. Nós estamos aqui para te pedir perdão em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por nossas fraquezas, por nossas dúvidas, pela nossa insegurança, por nossos medos. Senhor, perdoa-nos, Senhor, às vezes que nós, em vez de falarmos contigo, nós nos queixamos, batendo em ti, Senhor. Aqueles que perguntam onde está Deus, aqueles momentos de dor, de calamidade, em vez de reconhecerem a tua autoridade, ainda te questionam, Senhor. Eu te peço perdão pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pela igreja, Senhor, onde eu sirvo a ti, por cada obreiro, obreira, aqui, Senhor, em Moçambique, Angola, Malaui, Zimbábue, na Índia. Todos esses homens e mulheres, Senhor, que não foram comunicados a nós. Senhor, somos homens, somos pessoas, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa esses que estão de joelhos, perdoa aqueles que estão em pé. Perdoa, Senhor Deus, porque nós precisamos, ó Deus, de perdão na nossa vida. Precisamos, Senhor, Pai, o perdão, Senhor, é que libera, é que desentope, ó Deus, a comunicação. O perdão, Senhor, limpa o caminho para o azeite poder passar. Pai Santo, precisamos da Tua graça na nossa vida. Olha, Senhor, todos esses cristãos no mundo inteiro que estão nas suas casas, acomodados, buscando mensagens, Senhor, na internet. Mensagens que eles ouvem o começo e adiantam com o dedo para chegar no final e acham que com isso estão cultuando o Teu nome. Pai Santo, perdoa, Senhor, e desperta Tua igreja, Senhor. Quando temos irmãos na Índia que não podem cultuar, irmãos na China que não podem cultuar, nos países islâmicos, Senhor, que estão ali, Senhor, escondidos, ó Pai, orando e cantando, Senhor, em silêncio, porque não podem cultuar. E nós que podemos, estamos em casa, acomodados, vendo séries na televisão, vendo futebol. Senhor, perdoa o Teu povo. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta, Pai, esse líder. Desperta, Senhor, essa liderança. Desperta esse líder de coral, de coro, escola dominical. Desperta, Senhor Deus, esse pai, essa mãe. Desperta, Senhor, antes que a luz se apague. Antes que a luz se apague, Senhor, envia, sacode, envia, manda um avivamento, manda um despertamento. Não importa os Elis, não importa os Hófnies e os Finéias, Senhor, que já não podem mais ver, que já não conseguem mais sentir. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. Clamamos por a Tua graça, por a Tua misericórdia. Clamamos por aqueles que estão, Senhor, acomodados. Ó Deus Santo, desperta, Senhor. Desperta, meu Pai. Perdoa Teu povo, Senhor. Levanta a Tua igreja. Aviva a Tua obra, te peço, no decorrer desses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastora, com os avisos. Em seguida estaremos. Paz do Senhor para todos. Por que vocês querem ser batizados? Muito bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Hoje é dia 13 de maio de 2023. Estamos aqui na cidade da Beira, na nossa base principal. Esses nossos irmãos e irmãs que vão ser batizados. Agora é muito cedo ainda, 6 e pouco da manhã. Temos que aproveitar essa hora, que o batismo é feito na praia. Então, quanto mais cedo, as águas estão mais calmas. Isso é apenas dando continuidade ao ID de Jesus. Irmos por todo mundo, pregar a palavra e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida.